Influenciador digital é coisa só de grande empresa? É preciso muita grana para você De jeito nenhum. contratar um bom influenciador? O Rafa é mais especialista que eu nessa área aí, mas na minha experiência, no que eu vejo, sempre não necessariamente você precisa ter um mega influenciador para você ter trabalhos que conectem a sua marca com o consumidor final, né? Eu tive uma marca aqui pequena e a gente sempre utilizou os nanos influenciadores, né? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Sebrae. Hoje eu estou ao lado de duas pessoas super experientes para falar um pouquinho de o influenciamento digital, né? Influenciador empreendedor. São várias as técnicas de marketing que hoje podem ser utilizadas. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o Dan Rocha, especialista em branding e planejamento de marketing para as micro e pequenas empresas. Ele é autor do livro lançado recentemente, intitulado A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Claro que, meio desse bate-papo, eu vou fazer menção, a gente vai falar um pouquinho dessa obra. Vamos Do lá. meu lado direito, o Rafael Kiso, ele é fundador da MLabs, é uma empresa, uma plataforma de gerenciamento de redes sociais. Ele é influenciador, empreendedor e vai falar muito também sobre como influenciar clientes, influenciar pessoas. Deixa eu começar então com o Dan Rocha. Dan, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado por Maravilha, melhor agora participar com aqui. esses dois monstros aqui do meu lado. Eu vou citar um best-seller, também quero que você, Rafael, responda a mesma pergunta inicialmente. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Rapaz, É é, difícil, né? é difícil, mas tem gente que já tem o caminho certinho ali da trilha, né? Ou pelo menos te ajuda a enxergar, né? É, não é uma coisa simples, né? E eu falo bastante dentro dessa obra que você citou aí também, de que muitas vezes a miopia digital, né? O que está acontecendo no universo do digital, cega a gente para algumas coisas. Eu acho que o ponto-chave disso, como influenciar pessoas, é entender e ouvir as pessoas, né? Ouvir o que elas querem, o que elas necessitam, para você conseguir entregar o seu melhor para ela, né? E eu acredito que isso tem que ter propósito, então ela tem que se conectar de alguma forma com você. Não adianta você querer conectar com pessoas que não fazem sentido para dentro da sua vida, da sua jornada. Rafael, essa chamada miopia digital, destacada pelo Dan, pode, na sua opinião, minar um pouquinho esse trabalho, esse desafio? Sempre desafiador, né? Quando a gente fala de influência, né? Porque não tem a fórmula mágica, mas existe uma lógica, né? E aí a lógica diz o seguinte, que para a gente conseguir ter uma boa influência sobre as pessoas, principalmente no ponto de vista do marketing consumidor, a gente tem que ter proximidade, a gente tem que ter frequência e tem que ter intensidade. Então, proximidade eu preciso estar perto dessa pessoa ou na casa dela, ou os amigos dela devem usar, então a gente precisa influenciar o entorno, primeiro. Depois a gente precisa fazer com que ela veja a gente mais vezes. Porque se ela vê uma vez só no ano, isso não é o suficiente para gerar lembrança de marca e intenção de compra. Mas se ela vê de 2 a 3 vezes por semana, isso aumenta em 95% da chance dela lembrar da marca e ter intenção de compra também elevada. E aí, nesse momento que ela tem a frequência elevada, a gente começa a intensificar a nossa mensagem, relacionamento, a troca de mensagem personalizada, seja por direct no Instagram, no comentário, ou fazendo com que alguém que é muito próximo comece a indicar para ela aquela marca, porque aí a influência acontece. Então, o maior influenciador hoje, no ponto de vista estratégico, é o próprio consumidor influenciando outro consumidor. Só que a marca tem que orquestrar isso e Se é um incentivar boca a isso. boca. É o velho bom boca a boca, só que hoje a gente consegue fazer com que esse resultado seja exponencial em função do modelo de redes sociais, né? É necessário, já que nós estamos aqui no Sebrae Lab, é um berço da inovação, nós estamos falando para o universo mais de micro e pequenos empreendedores. Influenciador digital é coisa só de grande empresa? É preciso muita grana para você De jeito nenhum. contratar um bom influenciador? O Rafa é mais especialista que eu nessa área aí, mas na minha experiência, no que eu vejo, sempre não necessariamente você precisa ter um mega influenciador para você ter trabalhos que conectem a sua marca com o consumidor final, né? Eu tive uma marca aqui pequena e a gente sempre utilizou os nanos influenciadores, né?
Porque uma coisa é você ter a presença digital e outra coisa é você ser um influenciador digital. Tô errado, Rafa? Não sei se é essa linha, mas o que eu vejo é que todo o universo que você construiu de relacionamento, seja no digital ou no offline, né, ele faz com que você seja uma referência para um número X de pessoas, né, que você influencie elas de alguma forma. Então, para pequenas, para médias, para grandes, só vai mudar os números e a escala de alcance de cada coisa. Acabou impressionante como o marketing, especialmente o marketing publicitário, mudou de uns anos para cá, né? Às vezes você direcionava, claro, você ainda direciona boa parte da sua verba publicitária para os veículos de massa, especialmente TV e rádio. Só que hoje não dá para ficar de fora das redes sociais, né? Independentemente do tamanho da sua empresa, né? Provavelmente o ano que vem, fatia do bolo publicitário em mídias sociais passa aos meios tradicionais. Já está quase empatado. Está quase empatado? Está quase empatado. Não vou falar das mídias sociais, vou falar do digital como um todo, né? Tá. Que envolve search, envolve mídias sociais versus as mídias tradicionais. É claro que a granularidade é muito maior, você consegue chegar nas pessoas certas com um custo muito menor do que de repente fazer um panfleto ali no farol, né? Então é mais eficaz mesmo, não tem como. Só que os próprios meios tradicionais estão se tornando digitais. E esse é o ponto. Então você tem a Aeroplano, que é digital. Você vai no aeroporto e display digital. Você vai na rua, o relógio é digital. Então é possível você também fazer anúncios em tempo real usando esses aparatos, né? Mas falando sobre influenciadores, o ponto é que todo mundo é influenciador, de menor ou maior grau. A gente não pode só entender que os influenciadores com cartão, né? Sou influenciador digital, são influenciadores. Todos nós somos influenciadores. Só que a gente tem níveis de influenciadores específicos para cada etapa da jornada do cliente, para convencer esse cliente de fato a se tornar um consumidor. Então os tais influenciadores que a gente conhece são na verdade esses macro. É a galera que ganha muito dinheiro, faz publi, etc. Tal, tem muito seguidor. Esse macro ele é bom para colocar um produto no radar, um serviço no radar, mas não necessariamente ele é especialista naquele assunto para aumentar a taxa de conversão. Por isso que tem muito influenciador grande que não consegue nem dar uma camiseta. É mesmo? Tem muita gente que tem milhões de seguidores, mas não consegue nem uma camiseta. Então, já é um ponto importante para você que está nos acompanhando, uma dica aqui dessas duas feras, número de seguidores. Eu sou um dinossauro, eu sou totalmente leigo, então não espanquei, mas é uma informação estratégica. Número de seguidores não é definitivamente, digamos, o elemento chave para uma empresa decidir, eu vou contratar esse cara. O ponto que eu estava comentando, assim, o macro influenciador, que tem muitos seguidores, ele vai ajudar a colocar o seu produto no radar para muitas pessoas. É como dar um tiro de canhão numa emissora de televisão. Lançamento. Você não tem uma granularidade ali. Porque o macro ele tem 15 milhões, 20 milhões de seguidores. Dificilmente você vai ter 15, 20 milhões de seguidores que sejam exatamente daquele nicho que é o seu público-alvo. Agora, você tem o segundo nível, que é o influenciador especialista. Que aí é alguém que é de fato daquela área, daquele nicho, e que constrói e cria conteúdo sobre aquilo e, obviamente, forma opinião sobre aquilo. Aí fazer collab ou criar produtos junto com esse influenciador faz sentido. É como uma influenciadora que é especializada em maquiagem e ela lançar uma collab de um produto de maquiagem com uma marca. Ou seja, você tem uma influenciadora que é especialista falando daquele assunto. Isso sim traz muito mais conversão. A gente tem então os micro-influenciadores, que são os aspirantes a serem um dia os grandes influenciadores. Só que esses micro-influenciadores são muito mais próximos da comunidade, das pessoas, né, como consumidores reais. Então eles têm maior taxa de conversão. Então, estrategicamente, fazer com que um influenciador tenha um cupom no nome dele é melhor para micro-influenciador do que para macro-influenciador. Porque o macro soa como propaganda pura, as pessoas já não acreditam mais que essa pessoa, ela está indicando que está sendo paga para falar, já não é mais tão incrível assim. Agora o micro-influenciador já é mais. Então, essa história de 15 ou 30 e compra lá na Black Friday. Isso funciona melhor para micro do que para macro. Os macros, inclusive, já estão até fugindo disso, já está ficando. Já soando como esquema. Tá essa mudança. Tem galera sendo presa já, né? Exatamente, tudo, né? Então, exatamente. tem que tomar cuidado, né? É interessante, né? Você acaba minando a própria credibilidade. Sim. Do E eles, produto do próprio influenciador. e eles estão entendendo, né? Esses influenciadores maiores estão cada vez mais entendendo que se eles não conectarem com as marcas certas, eles vão acabar perdendo a audiência deles, né? Esse exemplo que você deu foi claro dentro da minha marca. Eu tive um influenciador gigante, com milhões de seguidores, apostamos e tal, e resultado zero.
Mas a gente teve awareness, a gente teve conhecimento de marca, então a marca teve mais alcance, teve mais seguidores, não teve uma conversão imediata, né? Mas que aí já era um trabalho da própria marca depois, né? Da gente criar essa comunidade, gerar esse relacionamento com o nosso cliente para chegar até o momento da conversão. Mas é como o Rafael falou, era muito mais efetivo para uma estratégia de conversão eu colocar um cupom na mão de um nano, um micro influenciador, que ele está mais envolvido na comunidade, do que jogar na mão desse cara. Na mão desse cara, que era gigante, não funcionou a conversão, mas funcionou como alcance. Para dar uma balançada, um lançamento. Hoje um bate-papo com o Rafael Kiso, ele é fundador da MLabs, influenciador, empreendedor. A MLabs é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais e também estamos batendo um papo aqui justamente com o Dan Rocha. Um monte de informações aí. Muito pouco experiência. Muito pouca experiência. Quase nada, né? Hoje nós estamos batendo um papo com o Rafael Kiso, ele é da MLabs, fundador dessa plataforma de gerenciamento de redes sociais, e com o Dan Rocha, né? Ele é especialista em branding e planejamento de marketing para as micro e pequenas empresas. Até aqui você deve ter percebido, a gente falou muito em estratégias de marketing, estratégia de lançamento de produtos, de conversão de produtos, e a gente dividiu em macro influenciadores, micro ou nano influenciadores, o papel, né, da empresa, né, estratégias para a empresa lançar ou tentar fortalecer uma marca dentro de um universo maior, ou de um nicho de mercado. Agora nós vamos começar a falar para o influenciador. Esses dois aqui participaram aqui do Sebrae Lab, uma palestra bem interessante, lotado, cheio de influenciadores em Brasília. O meu caro Rafael, o que é um bom influenciador? Um bom influenciador é aquele que se entende como negócio. E não É um influenciador empreendedor? É um influenciador empreendedor. Porque no momento que ele se entende como negócio, ele começa a entender também que ele pode ter produtos. Ele se entende como uma marca. Ele não é criador de conteúdo só para entreter as pessoas, né? E fazer parceria com marcas. O maior dinheiro na prática de quem é influenciador é ter próprios produtos, é ter de fato collabs ou com marcas, aí desenvolver produtos, seja produtos digitais ou produtos físicos, né? Não só ficar fazendo public post para marcas e, digamos assim, né, se queimando muitas vezes porque vai por dinheiro e se associa com 3, 4 marcas. Imagina, para a pessoa ganhar dinheiro ela tem 10, 20 marcas. Fica muito vendido, né? Você não está fazendo publi de 10, 20 marcas todos os meses, você não faz mais conteúdo, só fica fazendo publi, um atrás do outro. Quantos influenciadores a gente não vê fazendo isso? Então o caminho natural para eles é eles se tornarem empreendedores e já que uma marca as contrata, né, para falar de um produto, por que você então não poderia criar esse mesmo produto? E se ela está te contratando para falar desse produto é porque você se comunica com o público-alvo dela e tem uma capacidade de conversar. Então fica a dica aqui. Você também deve compartilhar, curtir, ativar o sininho desse conteúdo nas redes sociais do Sebrae DF. O que é um bom empreendedor para você? Um bom empreendedor? Um bom empreendedor é o cara que justamente tem essa visão que o Rafa acabou de colocar, né? Olha dentro do universo dos influenciadores, como o Rafa mesmo disse, né? A pessoa tem o ouro, vamos dizer assim, na mão, que é mobilizar uma comunidade, é conversar com uma comunidade, fazer com que as pessoas entendam a conexão que eles têm, né, entre o influenciador e a comunidade que ele está criando ali, que ele está ativando, né, e não enxergam muitas vezes oportunidade de negócio, né, dentro dessa comunidade que eles têm. Então eles podem gerar pesquisas, podem entender quais produtos eles podem oferecer e criar. Tem muitos empreendedores influenciadores que já estão fazendo isso, que já viraram essa chave, né? Depois dessa palestra de hoje aqui do Rafael, eu tenho certeza que teremos muitos aqui no DF, mas que já viraram essa chave e estão criando novos negócios a partir dessa comunidade que eles estão criando. Porque as redes sociais são isso, né? Historicamente, elas nasceram para você conectar com outras pessoas, né? Se vê, pessoal, como pessoa jurídica, né? Sim. Gerenciar o próprio negócio. Você é o seu próprio negócio. A sua pergunta foi sobre o empreendedor. Sim. O empreendedor e influenciador é o futuro do negócio, inclusive, né? Para que você possa, de fato, fazer com que essa comunidade que o Dan estava falando,
leve adiante a sua marca, o seu propósito, os seus produtos, seus serviços. É aquilo que a gente comentou no começo do nosso papo. É fazer o próprio consumidor se tornar o seu maior ativo, né, de vendas. E para isso você tem que influenciar essas pessoas. E cada vez mais a gente está vendo, né? As pessoas não compram, obviamente, pelo aspecto funcional. Elas compram pelo aspecto emocional. O aspecto emocional é muito mais fácil e mais conectável quando tem uma pessoa do outro lado do que uma marca institucional. Então você se conecta muito mais com o Kiss ou da MLabs do que com a MLabs. E portanto temos dois perfis. Tem o perfil do Rafael, tem o perfil da MLabs, e os dois andam juntos. Questão também de humanizar a relação. Humaniza a relação por conta dessa conexão. Agora, olha que interessante. Nós começamos aqui falando do influenciador empreendedor. A gente já está invertendo esse conceito. Empreendedor influenciador. É uma Perfeito. mudança muito interessante. Sim, Não é uma mudança tênue, é uma mudança bem profunda. Né? perfeito, tá? O Rony da Reserva, a Carla da CIMED, né, que é vice da CIMED. Todos eles são belos exemplos atuais. O time, né, todo da G4 Educação lá, querendo ou não, os caras são empreendedores E influenciadores. né? E por isso que eles conseguem tantos leads também. As pessoas conectam com ele. Pro bem e pro mal, né? Com certeza. Tem o corte dos dois lados. Redes Né? sociais é isso. É evitar brincadeiras. Nós já tivemos a oportunidade de destacar o papel dos influenciadores em outros podcasts aqui do Sebrae. E eu lembro, por estar em Brasília, com uma cidade muito política, os riscos de você abraçar determinadas causas ou num país polarizado, escolher um dos lados. Então você acaba, tudo bem, ficando como um Deus pro lado que você abraçou, mas você perde também. Você não agrega, né? Isso é muito perigoso hoje. Né? É complicado porque, assim, ao mesmo tempo que as redes sociais, elas pedem isso, né? Você trazer quem você é de verdade, ser genuíno, né? Sai de cima, se posicione, né? Ao mesmo tempo, é do jeito que você falou. Você se posicionando de um lado, nesses temas, como política, né? Algumas coisas assim, você vai acabar tirando algumas pessoas do seu rol e fechando algumas portas. Então, é o que você vai definir como você para sempre. No fim, é você ser genuíno. O que você acredita que funcione para você. Ô, Dan, antes de voltar a conversar com o Rafael, o tema é bom, o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco o sininho já está começando a bater aqui. Mas, enfim, como é que você classifica hoje o mercado de Brasília dos influenciadores? Está muito aquém de São Paulo ainda, por exemplo? Não, o mercado de Brasília ele tem crescido cada vez mais. Já somos referências dentro desse nicho de economia criativa, né? Temos vários polos aí, o Sebrae ajuda muito isso, né? Capacitando, né, as pessoas. Estamos aqui na 11ª edição desse evento do Lab Labs, né? Sim. E então, assim, é um mercado que está crescendo cada vez mais, mas a gente não perde para São Paulo não, viu? A gente está... E aí, Rafa? Hoje em dia não tem barreiras, né? Não tem barreira, realmente. Hoje todas as plataformas de marketing de influência estão selecionando influenciadores em qualquer canto do mundo. Né? Tem brasileiro, inclusive, em qualquer canto do mundo. Sim, né? sim. Então, até o próprio TikTok Marketplace, as pessoas entram no TikTok, as pessoas entram no TikTok Marketplace, criam o briefing e selecionam por lá os influenciadores, independente de onde elas são. É muito mais pelos interesses, pelo que ela tem, do que de onde ela é. A não ser que seja um negócio local. Né? Obviamente, existe influenciadores locais para negócios locais. Mas não tem instituição. Né? E as empresas de São Paulo, você acha que estão mais maduras, estão hoje valorizando mais o papel estratégico do influenciador que é o mercado, por exemplo, de outras capitais? É natural porque o Sudeste concentra a maior parte das grandes empresas. Então é natural que lá a gente vai ter uma maior maturidade, porque eles investem mais, ganharam mais experiência por conta desse investimento. Já erraram mais, né? Esse é o ponto. Já erraram mais e ganharam mais maturidade. E as grandes marcas, de alguma forma, também já estão aprendendo que os próprios consumidores são tão importantes quanto esses influenciadores contratados. Né? Então, grandes marcas como a C&A tem a minha C&A. Então, é um programa para transformar consumidores em influenciadores. Assim como o Boticário tem a geração Boutique. Transformou 200 consumidores há 50 anos em influenciadores. Então, cada vez mais as grandes marcas estão criando laboratórios, né, para ensinar consumidores a se tornarem influenciadores. Um dos pontos-chave desse nosso bate-papo, o papel do consumidor, que até então estava meio que só consome, né?
papel não muito ativo, porque hoje o consumidor, as grandes marcas estão necessitando e incentivando essa maior proatividade dos influenciadores. Por final, eu deixei a tal da vaca roxa. Você está curioso também, né? Eu tô curioso. Autor do livro A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou cômodos. Para fechar, senhor Dan Rocha, que vaca roxa é essa? Rapaz, a vaca roxa, ela é um conceito antigo assim, né? 2002 já é antigo, né? Nessa era que a gente vive, que tudo muda muito rápido, né? 2002 é um conceito, né? Há 20 e poucos anos atrás, onde Seth Godin, ele disse que a vaca roxa seriam as empresas inovadoras, né? Que se destacariam no meio de um rebanho de vaquinhas marrons e brancas, né? Isso, naquele tempo, existia um contexto onde as empresas estavam despertando para a inovação. Já havia, mas aquele contexto estava engatinhando, então era um incentivo desse movimento, né? E nos últimos anos, né, com a tecnologia, com tudo que vem acontecendo, né, isso se acelerou de uma forma muito grande. Só para você ter uma ideia, a IBM fez uma pesquisa que nos últimos 2 anos a gente produziu 90% das informações que tem dentro da internet, né? Então, isso é só para ter um contexto da quantidade de informação e das coisas como estão evoluindo de um tempo para cá. Um dos alertas que você faz nessa obra, certamente, é que a gente ficou tão bitolado em buscar o extraordinário que a gente deixou de fazer o comum bem feito, né? Exatamente, exatamente. Tem um estudioso que eu cito... Aí a vaca roxa vai pro brejo. Vai pro brejo. Tem um estudioso que eu cito lá que ele fala que a gente está perdendo o nosso filtro. Nosso filtro está falhando. Do que é interessante para a gente, então a gente está fazendo a inovação por inovação. E a proposta é uma reflexão para a gente fazer inovação, sim, mas uma inovação com propósito, com foco em onde a gente quer chegar, quais os objetivos que a gente quer atingir. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Rafael, olhando para a lente da verdade, o que você pode deixar como mensagem? A lente da verdade. Você lembra dela? Bom, a verdade é que não existe mágica, existe lógica. A gente sempre, quando a gente fala de marketing, mídias sociais, a gente sempre está procurando a fórmula pronta, o hack, o atalho. Mas, gente, não tem. Assim como na vida, não tem atalhos. Sempre que a gente tenta achar atalhos, a gente se dá mal, né? Na verdade, a gente tem altos e baixos. E a gente precisa aprender com esses altos e com esses baixos. E essa experiência vai gerando casca para a gente ter cada vez mais sucesso, né? Então, o sucesso é sempre um caminho, não o destino final, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros. E assim é também dentro do marketing digital. A gente precisa ter a mentalidade de testes para crescer 1% a cada semana. No final do ano, imagina conhecendo em fé. Opa, no mínimo 12. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, a gente volta semana que vem com mais um Papo Sebrae, agradecendo demais ao Dan Rocha, ao Rafael Kiso. A gente volta, curta, compartilhe e entre nas redes sociais do Sebrae BF. Tchau, tchau, pessoal. E não se esqueça, você já escreveu para o Inova 2025? Vai entrar dentro das comemorações do aniversário de Brasília, dias 10 e 11 de abril de 2025. Estou aguardando vocês lá. Tchau, tchau.